Bom, boa noite a todos vocês. Quero cumprimentar a direção do IDP pela realização desse congresso magnífico. Veio em boa hora, o Brasil realmente precisava discutir e que bom que faz isso numa escola que tem vocação para a formação de bons gestores, com esse curso de administração pública, que aqui tem graduação, mestrado. Dizer que eu sou da casa, eu sou professor aqui do IDP há mais de 10 anos, lecionando na graduação e no mestrado. Estou licenciado no momento, porque são tantas atividades lá no tribunal que às vezes não dá tempo de fazer aquilo que a gente mais tem prazer de fazer, que é dar aula, que é conviver no ambiente acadêmico, mas volta e meia eu tenho tido o privilégio de voltar aqui, vi esse auditório ser construído, viu, ministro Tarcísio? E hoje estou aqui porque me telefona na semana passada o ministro Gilmar e diz o seguinte: Bruno, você não vai confirmar, não? Eu falei, o que, ministro? Não estou sabendo. Porque chegam os convites lá, minha secretária, ela despacha comigo todas as segundas-feiras. Então, tinha chegado na segunda e ela tinha despachado da semana anterior, não tinha recebido ainda. Eu falei assim, ministro, é evidente que eu confirmo, mas dá para o senhor me dizer primeiro o que é que eu estou confirmando? Então, tudo bem, é um seminário lá no IDP para tratar de desafios de infraestrutura e o papel do TCU. E aqui estou eu, mais uma vez, agora por conferencistas magníficos também. É sempre empolgante ouvir o ministro Tarcísio Freitas dizer que, se eu tivesse dinheiro, o ministro Tarcísio investiria nesses projetos de infraestrutura, porque é muito bom e muito alvissareiro ouvi-lo falar. Até acreditamos que o Brasil pode dar certo, né? Vamos acompanhar esses 3 anos e meio e torcendo para que as coisas realmente aconteçam. Agora, como eu sei que estou no ambiente acadêmico e tenho, muitas vezes, esse viés, eu gostaria de começar convidando os senhores e as senhoras para lembrar o que está escrito no artigo 70 da Constituição, já que eu sou ministro do TCU e alguns de vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, o que o TCU tem a ver com infraestrutura? Por que o TCU tem que dar opinião sobre modelagem de parceria público-privada ou de concessão, cláusulas de editais? Por que o TCU tem que estar nisso? E aí eu leio para os senhores o seguinte, diz o artigo 70 da Constituição: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, gravem essa palavra, e patrimonial da União e das entidades da administração pública direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. E aí vem o artigo 71 e completa, vejam, fiscalização da atividade do Poder Executivo, Congresso Nacional, Poder Legislativo. E aí vem o artigo 71 e diz o seguinte: o Poder Legislativo é composto, sim, de Câmara, Senado, mas o artigo 71 acrescenta uma terceira casa, que é o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, todas as vezes que o TCU fala no controle externo, ele está fazendo em nome do Poder Legislativo, em nome do Congresso Nacional. E não foi por outra razão que lá nos anos 90, quando nós começamos as primeiras rodadas de privatização e de tentativa de abertura do Brasil, ainda se estruturavam as agências, a ANEEL, que o Dr. Rodrigo Limpe integra o Conselho Diretor, ainda nem existia, mas lá nos anos 90, quando se começa a falar de desestatização de atividades do Estado, vendendo algumas estatais, vendendo também patrimônio da União, foi necessário enviar uma lei para o Congresso para que aquelas desestatizações fossem feitas. E o que o Congresso fez ao editar uma lei muito importante? Ele disse que todos os processos de desestatização deveriam ser avaliados pelo Tribunal de Contas da União. Então, foi o TCU que arvorou para si, que um belo dia acordou de manhã e disse, olha, a partir de agora nós vamos fiscalizar
todos os contratos, todos os editais de parcerias público-privadas e de concessões. Não. A lei estabelece isso. A lei deu ao TCU, e isso tem uma justificativa. O legislador foi sábio. Na verdade, quando se fala de concessão, nós estamos falando fundamentalmente de um serviço público que era prestado ou deveria ser prestado pelo Estado e que vai ser transferido para o setor privado. Acontece o seguinte: como o Estado arrecada tributo de todos nós e o Estado pode prestar serviços, deveria prestar bons serviços, mas pode prestar serviços de boa ou de má qualidade, na realidade, o que nós fazemos de controle como sociedade, como cidadãos, o que nós fazemos de controle sobre a atuação do Estado, fundamentalmente é o seguinte: se não foram prestados bons serviços, nós não votamos naquele dirigente e na eleição seguinte a vida segue. Agora, como controlar uma empresa privada que recebe uma autorização do Estado para exercer em seu nome, executar em seu nome, prestar em seu nome um serviço público? Nós não podemos votar naquela empresa. Nós não escolhemos que empresa vai prestar determinado serviço. Então, é necessário que o Estado traga para si, ao apresentar esse serviço ao setor privado, ele conserve sob suas mãos, sob sua responsabilidade, o poder de regular essa atividade, de fiscalizar de que maneira aquela atividade está sendo oferecida para a população. E aí sim, nós precisamos falar de agências reguladoras, porque se o Estado antes construía rodovias, construía ferrovias, construía portos, construía aeroportos, e ele próprio executava diretamente, prestava diretamente esse serviço público, quando nós agora passamos uma rodovia, vamos falar essa 364, que o ministro Tarcísio soltou o edital hoje, que o leilão será em agosto? Setembro? O leilão será em setembro. Ora, se hoje o Estado administra essa rodovia, porque ele construiu, e todos nós circulamos por essa rodovia de graça, e o Estado vai transferir esse patrimônio que é nosso para uma empresa privada que vai explorar aquele nosso patrimônio em troca de um pedágio, em troca de uma tarifa. Como nós vamos ter garantias de que essa empresa privada não vai executar esse serviço mediante uma maximização do seu lucro com uma redução da qualidade do serviço público que ela deveria prestar, mediante o trabalho daqueles senhores que se sentam nas agências reguladoras? E aí, quando nós vamos ver, lá nos anos 90, quando são idealizadas quase todas as agências reguladoras, algumas vieram depois, mas praticamente todas nos anos 90, vamos vendo que, para todas aquelas áreas em que o Estado começa a transferir ao setor privado a operação de uma atividade, de um serviço que antes era executado direto pelo Estado, surge a necessidade de criação de uma agência. Então, nós temos lá a Agência de Transportes Terrestres, a Agência de Aviação Civil, nós temos a Agência de Águas, nós temos a Agência de Energia Elétrica, nós temos, enfim, diversas agências de telecomunicações e por aí vai. E aí os senhores, ao voltar e ao examinar o artigo 70, somado a essa disposição legal que outorgou ao TCU o poder de verificar, em nome do Congresso Nacional, todo esse processo de desestatização, nós chegamos ao seguinte ponto: o que fazer se o Estado, através das suas agências, não presta um serviço agora de fiscalização adequado? E aí nós chegamos a esse ponto, que é a necessidade de falar qual é, afinal de contas, o papel do controle externo no aperfeiçoamento da infraestrutura. E eu poderia sintetizar essa minha fala dizendo que, na realidade, o nosso trabalho consiste basicamente nessa expressão, que é uma expressão que eu adoro, que é um controle de segunda ordem. O TCU ele não fiscaliza se a CCR, que é a empresa que opera a rodovia X lá no estado de São Paulo, que opera
o aeroporto Y, num estado qualquer, se ela está prestando ou não um bom serviço. O papel do TCU não é a fiscalização direta. Esse é o papel do Dr. Rodrigo Limpe, quando se trata ali da matéria que afeta a sua agência, que é a ANEEL. O que o TCU faz é um controle de segunda ordem, que consiste em fiscalizar se a agência está fazendo o seu trabalho adequadamente. O ministro Tarcísio falou muito bem, é preciso que nós compreendamos, primeiro, de um lado, o modelo de regulação, ou os múltiplos modelos de regulação, mas também, a partir dessa premissa, nós avaliarmos se determinada agência está suficientemente estruturada e se ela tem capacidade técnica de desenvolver aquele serviço que ela deveria prestar, aquela fiscalização que ela deveria fazer, aquela regulação que ela deveria promover. É claro que, quando uma agência falha, ou quando uma agência estruturalmente não se encontra aparelhada para fazer o seu trabalho, o que faz aquele órgão que promove o controle de segunda ordem, que controla o controlador, que controla o fiscal? Ele aperta um pouco mais o parafuso. Normal. Eu ouço muito, participo de vários debates Brasil afora, sou um dos poucos ministros do tribunal que aceita debater as suas próprias decisões. Isso não é muito comum, mas eu ouço muito dizer o seguinte: olha, o TCU intervém demais nas agências. E eu digo, errado. O TCU intervém demais nas agências que têm uma governança pobre, que não tem mostrado, que tem um histórico de mostrar que não realiza o seu trabalho de maneira satisfatória. Por isso eu digo, por que o TCU, há 15 anos, promovia ingerências na ANEEL e nos últimos 10 anos já não faz mais? Por que o TCU fazia algumas intervenções na ANAC e já faz também pelo menos 5 anos, que não há um acórdão sequer do TCU a respeito da matéria tratada na ANAC? Agora, por que o TCU interfere tanto na NTT? Por que o TCU interfere tanto na ANTAC? É preciso que nós tenhamos alguns números para entender melhor essa situação. E aí eu convido os senhores, não está passando aqui. Aí eu convido os senhores para ver essa tabela. Isso aqui, o tribunal, até para ter uma métrica, não é possível você avaliar o nível de serviço de uma agência ou de qualquer órgão, se você não tiver um parâmetro, né? Não tiver uma forma de medição. Nós desenvolvemos 2 índices. Um chamado IGG, que é o índice global de governança e gestão, e o segundo, que é o IGOV-PUB. Esse aqui ele está relacionado a apenas 3 atributos da governança, mais relacionados com estratégia, accountability e liderança. O IGG é um índice mais amplo, que tem, inclusive, capacitação de servidores, tecnologia da informação, tem muitos outros índices e, portanto, é um índice mais completo. Vejam, senhores, o que revela uma pesquisa que o TCU realizou com os servidores e dirigentes das agências. Portanto, não fomos nós que atribuímos nota para as agências. Nós aplicamos questionários às agências e, a partir disso, através de uma metodologia, nós calculamos esse índice de governança das agências. Vamos ficar com o IGG, que dá uma noção mais ampla. O IGG da ANAC, 82%. Significa que tem espaço para melhorar? Tem, mas é uma governança muito boa. ANA, 55%. ANTAC, 54%. A NTT, 50%. A ANEEL, 62%. A ANP, 70%. E a Anatel, 51%. Vejam se bate ou não com aquelas reclamações que nós ouvimos com muita frequência. Aí os senhores vão me perguntar o seguinte: tá bom, ministro Bruno, você falou aqui do nível de governança das agências, mas a agência ela é, na verdade, um
um ator que vai fazer regulação e fiscalização. Na realidade, a maior parte das decisões é tomada pelo poder concedente, que é o Estado. Então, vocês tomaram cuidado de avaliar o índice de governança do Estado naqueles múltiplos setores em que se divide a esplanada dos ministérios? Eu digo sim. Vamos aqui para o Ministério dos Transportes, que o ministro Tarcísio tem lutado aí para elevar a capacidade do Ministério. O índice, 44%. Ministério das Cidades, 47%. Ministério da Integração, 32%. Ministério do Planejamento, 64%, já um índice melhor. Meio ambiente, senhores. O ministro Tarcísio falou aqui de licença ambiental. Precisamos falar mais alguma coisa? 37%. Minas e Energia, 59%, doutora Marisete. Que é a secretária executiva, a vice-ministra. E já era, né? Então, certamente, devemos aqui esse número à doutora Marisete. E o último, Ministério de Ciência e Tecnologia, também 35%. Isso, claro, isso produz consequências, e as consequências nós temos visto no plenário do TCU, quando somos levados a adotar decisões referentes a esse quadro de governança. E aqui eu gostaria de citar alguns exemplos, porque também não quero me alongar muito, sei que tem mais um painel depois do nosso, mas eu queria aqui dar um exemplo da ANTAC, que, por acaso, é a pior governança que existe entre todas as agências. Quando eu falo de governança, gente, eu estou falando de capacidade da agência de se autogerir, de tomar decisões dentro de um processo bem estruturado que transmita previsibilidade e que o jurisdicionado possa acompanhar de maneira transparente. Vejam aqui a ANTAC, o que o TCU disse no Acórdão 2486 de 2018. A ANTAC, apenas para situá-los, a ANTAC promoveu a prorrogação antecipada de alguns contratos de arrendamento portuário ao argumento de que, olha, num quadro de crise fiscal, em que esses contratos de arrendamento de portos vão vencer daqui a 5, daqui a 7 anos, alguns daqui a 10 anos, essas empresas que já estão aqui na parte final do seu contrato, elas não vão fazer investimento. E é correto isso, porque não há tempo suficiente para que aqueles investimentos sejam amortizados. Então, vamos fazer o seguinte, vamos prorrogar antecipadamente os contratos. Então, a empresa, em vez de ter um horizonte ali de 3, 5 anos, ela vai ter um horizonte de 35 anos. E aí, é claro que ela vai pegar aqueles investimentos que ela precisava fazer para expandir a sua operação e vai fazer imediatamente. Isso gera riqueza para o país, isso gera emprego para o país, isso gera tributação para o país. Aí nós fomos ver, o pretexto era esse, vamos prorrogar para gerar investimentos. De um total de 2,5 bilhões previstos pela ANTAC para esses investimentos, nós descobrimos que, para o ano de 2017, apenas 964 milhões de reais foram efetivamente investidos. Então, nós estamos falando aqui de algo como 30%, eu sou meio ruim de matemática, por isso estudei direito. Algo como 30% do valor que deveria ter sido investido. Eu trago um outro exemplo para os senhores. Isso aqui é uma forma apenas muito simples de mostrar como é que funciona uma fiscalização do TCU sobre uma agência. Vamos para um outro caso. Rodovia de Integração do Sul, o ministro Tarcísio, ainda no governo Temer, estava lá no PPI, e tivemos a oportunidade de dialogar muito sobre essa rodovia. É uma rodovia que sai de Porto Alegre e vai até quase Santa Catarina, não é isso? Cruza quase que uma parte grande do Rio Grande do Sul. Como é que se faz? E eu estou falando aqui, claro, numa escola de administração, todos os senhores sabem disso. Um dos modelos existentes para a estruturação de um projeto de concessão é mediante os famosos PMIs, né? Manifestação de interesse. Qual é o problema das PMIs
e nós percebemos isso nesse caso da Rodovia de Integração do Sul. É que quem apresenta uma proposta de manifestação de interesse e vai estruturar um projeto, ele, claro, larga na frente na hora do leilão. Porque se foi ele que modelou, se foi ele que formatou o projeto, é claro que ele tem mais informações do que os outros. Agora, ele tem um custo também para isso. Mas se você juntar a isso uma operação anterior da rodovia, você sabe exatamente quais são os pontos de alagamento, quais são os pontos que precisam de duplicação, quais são os pontos que vai precisar fazer um anel rodoviário, quais são os pontos de tudo. Você sabe qual é o fluxo de caminhões com eixo suspenso, você sabe qual é o fluxo de carros, você sabe qual é a projeção de expansão demográfica que vai gerar aquilo ali, um aumento no fluxo de veículos naquela rodovia. Então, você tem uma situação de assimetria de informação. De que maneira se resolve isso? Existem regras para nivelar a informação. O que se descobriu aqui, nesse caso, no Acórdão 1174/2018, foi da minha relatoria. Nós descobrimos e compartilhamos as informações e fizemos, junto com a Polícia Federal, uma operação. Operação Cancela Livre. O TCU descobriu que havia consistentes indícios de que a empresa que operava a concessão e que havia se habilitado para estruturar o projeto, ela escondia informações que poderia, isso numa troca de e-mails, houve busca e apreensão na empresa, e havia troca de e-mails em que dizia o seguinte: olha, tal coisa a gente não pode botar no projeto, porque se os outros souberem, é claro que o preço, eles vão aumentar o preço do lance, o valor do lance. Então, nós descobrimos que havia algumas situações em que essa empresa em particular, que operava essa concessão, ela estava ali fraudando o projeto que ela estava a desenvolver. Então, nesse caso, nós descobrimos isso e é claro que isso cria para o setor de rodovia um problema a mais na sua reputação. Outro dia o ministro Tarcísio falou, numa audiência pública, estava presente um representante das concessionárias, disse que seria tapar o sol com a peneira, querer esconder que há um problema de reputação. Eles subiram nas tamancas. Não é possível generalizar. É óbvio que o ministro Tarcísio não quis dizer ali que todas as empresas praticam crime. É óbvio que não. Mas quando nós falamos de problema de reputação, nós estamos a dizer que, ao longo dos últimos 20 anos, houve uma associação entre agentes públicos e agentes privados que conduziu a uma desconfiança de todos os órgãos de controle. Senhores, o que aconteceu no Brasil nas concessões dos aeroportos foi um assalto à população brasileira. A Infraero era obrigada a entrar como sócia dos aeroportos. Vejam, senhores, a Infraero operava 100% de um aeroporto, vamos dar um exemplo aqui de Brasília. Então, eu vou conceder ao setor privado o aeroporto de Brasília, mas eu vou obrigar a Infraero a ficar com 49%. Então, eu obriguei o Estado a continuar naquele negócio. Acontece que quem formou o consórcio para vencer o aeroporto de Brasília era uma construtora, uma empreiteira, que a Lava Jato revelou muito sobre as empreiteiras do Brasil. Essas empreiteiras, vejam, quem constrói não é necessariamente quem tem expertise em operar um aeroporto. Você tem empresas especializadas em operar aeroportos. Ora, o que leva uma empreiteira a criar uma empresa do dia para a noite para operar um aeroporto? E o que o TCU descobriu? Muito simples. A concessionária desse serviço aeroportuário contratava a empreiteira para realizar as obras de expansão, mas que empreiteira ela contratava? Vocês conseguem imaginar? A própria empreiteira que era acionista dessa concessionária. Então, ela superfaturava na obra, tirava de um bolso e colocava no outro da empreiteira e entregava para a Infraero o seu quinhão de superfaturamento. É óbvio que quando se identificam esses tipos
de problemas, surge um problema, sim, de reputação. Querer negar isso é querer negar o óbvio. Então, vejam os senhores, isso aconteceu também aqui na rodovia de Integração do Sul. Felizmente, nós conseguimos estabelecer no contrato, em conjunto com o Ministério da Infraestrutura, e aqui, até para ser justo, eu preciso render homenagens ao ministro Tarcísio, porque, embora discordasse de muitas das observações, muitos dos apontamentos que os auditores do TCU indicavam, ele reconhecia que tinha um problema de histórico que precisava ser corrigido com confiança mútua, e que, para isso, era preciso acolher alguns dos pontos para mostrar ali boa vontade e permitir que as coisas avançassem. O terceiro caso, quinta rodada de concessões, esse caso também é escandaloso. Nesse caso, o que acontece? O governo disse que vai conceder o aeroporto de Vitória. E aí, na hora de fazer a modelagem, se coloca lá, na minuta do edital, que eram necessárias algumas obras para a realização, para o concessionário que vencesse o leilão. E aí a gente vai descobrir, porque nós temos processos de desestatização, mas nós também fiscalizamos as obras que são contratadas pela própria Infraero, porque a Infraero se subordina diretamente ao controle do TCU. Aí nós vamos descobrir que lá nós tínhamos um processo do TCU em que nós verificávamos exatamente a legalidade daquela obra que estava no edital para a concessão do aeroporto de Vitória, que tinha sido realizada pela Infraero, ou seja, era requerido no edital a realização de uma obra que a Infraero já tinha feito. Senhores, é desse tipo de coisa que nós estamos falando. Eu agora já me encaminho para o final, me desculpem a exaltação, mas eu não acho que tudo são problemas. Eu não acho que nós estamos clamando no deserto sem soluções. Eu vejo alguns aperfeiçoamentos institucionais importantes, o que foi citado pelo Dr. Rodrigo, a aprovação pelo Congresso Nacional da nova lei das agências, eu acho que é um aperfeiçoamento institucional importantíssimo, dar às agências reguladoras autonomia financeira, porque o que acontecia todos os anos era o primeiro recurso que era contingenciado pelos governos era o recurso para a fiscalização das agências. Então, é evidente que a agência não podia funcionar bem. Além disso, para o diretor-geral da agência fazer uma viagem, ele precisa pedir lá, mandar um ofício para o ministro de Estado. É claro que como é que você pode ter autonomia decisória se para ir ali no Amazonas você precisa solicitar que o ministro de Estado autorize? É óbvio que acaba, de certa forma, limitando essa autonomia. Acho que a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela ainda não foi sancionada pelo presidente, mas acredito que será muito em breve. Certamente ela será motivo de muita festa para aqueles que apreciam agências reguladoras técnicas, autônomas, independentes. E aí eu digo que há, do nosso ponto de vista, no TCU, uma disposição muito grande para o diálogo. Eu admito que muitas vezes os nossos auditores são duros. Os auditores do TCU, eu brinco dizendo que são os nossos perdigueiros, porque eles acham irregularidade. Onde você menos imaginar, eles vão lá e acham as irregularidades. E é claro que quando nós estamos acostumados com um catálogo de irregularidades tão grande, é normal que se tenha cuidado redobrado. Mas o processo decisório do TCU, eu falei ali de governança, o nosso processo decisório é um processo bastante compartimentado. Quando um processo como esse chega no TCU, primeiro vai para um auditor, depois sobe para o seu chefe, que é o diretor, depois vai para o secretário, ou seja, você tem 3 auditores, os 3 com autonomia técnica, para divergir entre si. Só depois que passa por essas 3 instâncias, entre aspas, decisórias, é que vai para o gabinete do ministro. Não raro o Ministério Público pede para atuar também
e é um quarto olhar que vai ter sobre o processo, e, por último, vai ser levado ao plenário. Nesse processo, é claro que se decantam os exageros. Muitas vezes, um primeiro relatório do auditor pode ser um relatório duro demais, o setor privado pula, o ministro de Estado reclama, e aí vem aquela saraivada de tiro pela imprensa. Tudo isso é normal, não tem problema nenhum. Eu quero dizer para os senhores que, quando lerem na Folha de São Paulo, no Estadão ou no Valor, uma troca de tiros entre órgãos de controle, ministério, setor privado, não pensem que isso não é o normal. É assim mesmo que acontece, mas a gente se entende e as coisas têm avançado. Eu acredito muito nisso que eu coloco aqui. Primeiro, deferência ao espaço de discricionariedade do gestor público, porque o órgão de controle, a sua legitimação é pelo texto constitucional, pelas atribuições que são descritas na lei. O gestor público, a legitimação é no voto. O ministro Tarcísio representa um presidente da República que foi eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. Então, as escolhas regulatórias que ele adota, desde que sejam fundamentadas e desde que confluam para o interesse público, elas devem ser respeitadas. Eu posso discordar no mérito das decisões, mas elas precisam ser respeitadas. E o segundo, eu acho que talvez seja o mais importante de tudo, é preciso que haja diálogo institucional, é preciso que nós tenhamos um canal aberto para conversar sobre problemas e sobre soluções. Não se pode generalizar eventuais problemas que, em certos pontos da administração, se observa. Agora, isso somente pode se dar entre interlocutores que se respeitam mutuamente e confiam, e têm confiança recíproca. Eu acho que hoje, e nós tivemos oportunidade de dizer isso ao presidente Bolsonaro quando visitou o TCU, à época o ministro Tarcísio ainda integrava o PPI, e nós dissemos, olha, sabe por que o presidente Michel Temer conseguiu deslanchar aqui uma agenda